Fala pessoal, e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal da Dunk Code do YouTube. Sim, mais um tutorial. Graças a Deus a equipe da Dunk está crescendo cada vez mais. Estou com novos soldados para me ajudar aqui, para trazer o melhor conteúdo gratuito para vocês. E só para esclarecer, para quem viu o meu vídeo onde eu recriei uma versão em 2D do GTA, e eu prometi que se batesse 500 likes eu ia trazer a versão em 3D. Então o que aconteceu? Como eu tô ocupado produzindo esse outro vídeo, né, meio que começando já a fazer a versão em 3D do GTA, não ia ter como eu também trazer um tutorial aqui, justamente pelo tempo, por causa que eu tenho gravado aulas para plataforma, enfim. Então, quem vai dar aula para vocês hoje é o instrutor do nosso novo curso da plataforma, que é o curso Unity do Zero ao Profissional. O instrutor do curso é o Enes, tá? O Enes Soares, que manda muito bem com Unity também. Excelente didática, tá? Então o tutorial de hoje, o Enes vai ensinar para vocês o básico sobre como criar um jogo em plataforma com Unity. Um excelente tutorial, a gente cobriu ali bem o que você precisa saber, e mesmo que você já tenha conhecimento em Unity, com certeza vai conseguir aprender alguma coisa aqui. E se não tem conhecimento também, o tutorial é perfeito para iniciantes. Só uma coisa, o treinamento Unity do Zero ao Profissional, se você está se perguntando, é o novo lançamento da Dunk Code. É um curso focado 100% em Unity. Ah, Gui, então qual que é a diferença do curso de Games para o curso de Unity? Bom, no curso de Games você também aprende Unity, mas é aquela coisa, a gente decidiu criar um curso específico apenas para Unity. Então muitos alunos do curso de desenvolvimento de games também estão aderindo a esse outro treinamento ou já estão adquirindo o curso de Unity direto. O link está aqui embaixo na descrição. O Enes é o instrutor do curso de Unity, até por causa que se eu fosse fazer o curso de Games eu não ia aguentar, por causa que o curso de Games ainda é constantemente atualizado na plataforma, e o nosso curso de Unity agora, o Enes assumiu, tem também aulas constantemente, mesmo modelo da Dunk Code. Sem mais delongas, links estão todos aqui embaixo na descrição, espero que vocês gostem, e agora eu vou passar a palavra para o Enes, vamos lá. Olá, aqui quem está falando é o Enes Soares e bem, para quem não me conhece, eu sou um instrutor do curso de Unity da Dunk Code e venho hoje aqui fazer essa pequena invasão no canal aqui da Dunk Code. A pedido do Guilherme, a gente vai fazer aqui um pequeno tutorial, um tutorial bem simples para você entender um pouco mais da interface da Unity e de como funciona a programação, né? Que no caso a Unity trabalha com C#. Então vocês vão ver uma introdução básica aqui do C# e a gente vai fazer uma pequena movimentação básica de plataforma, de um joguinho de plataforma. Então vem comigo até o final que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Então bora lá. Aqui galera, a gente vai trabalhar somente com assets primitivos que a gente fala, que são formas geométricas que a Unity nos dá. Basicamente a gente vai trabalhar com cubos e esferas, tá? Então aqui, ó, essa é a interface da Unity. Para quem não conhece, tá? Aqui a gente tem as janelas. Vocês podem ver que a Unity é dividida em várias janelinhas, né? E cada uma dessas janelas fazem alguma coisa. Sendo que a janela cena, que é essa janela aqui que a gente pode movimentar clicando com a rodinha do mouse, ó, é a nossa janela responsável pela montagem do jogo. Então, enquanto a gente for montando, a gente vai colocando elementos aqui na cena. Já a janela game é a visualização da nossa câmera, tá? Então isso aqui é basicamente como o jogo está ficando mesmo. Então o que acontece, pessoal? Aqui na nossa janela de Project, a gente vai clicar com o botão direito e vamos criar aqui, ó, a gente vai vir em Create e vamos em Sprites e vamos criar aqui um Square. Um Square, pessoal, é uma espécie de cubo, um quadradinho. E aí a gente pode dar um nome aqui, ó, de Platform. Na verdade eu escrevi errado, né? Deixa eu renomear aqui, ó. Se você quiser renomear, é só clicar em cima e pressionar F2. Platform, certo? E aí, galera, eu vou criar mais um Square, que eu vou chamar de Player, tá? Um vai ser a nossa plataforma e o outro vai ser o nosso Player, beleza? Então agora, galera, a partir desse momento a gente pode clicar e arrastar, ó, o Platform aqui para a cena. E como eu falei, isso daqui vai representar a nossa plataforma. Então você pode movimentar, tá, para os lados, para cima, para baixo, ou clicar no centro e ir para todos os ângulos, selecionando a ferramenta de movimentação, atalho tecla W do teclado, beleza? E aí você faz essa movimentação do objeto. Se você quiser aumentar esse objeto, o atalho é a tecla R, que é a ferramenta de escala, aí você aumenta, tá? Então aqui, galera, eu vou deixar não tão largo assim, mais ou menos aqui, vou deixar uma plataforminha no centro, por enquanto, beleza? Agora a gente vai adicionar o player. Então eu vou clicar e arrastar aqui e colocar o player na cena. Só que o player eu não vou deixar ele sendo um quadradinho não. Eu vou
selecionar a ferramenta de rotação, atalho tecla E, e aí ó, eu vou clicar aqui na haste azul, na linhazinha azul, ó, e vou rotacionar ele, deixar como se fosse um triângulo, um losango, né, na verdade, certo? Você pode rotacionar assim ou você pode simplesmente selecionar aqui o player e vir aqui no eixo Z do rotation e atribuir aqui o valor de 45, tá? Que seria metade de 90 graus, ou seja, ele vai ficar inclinado para cima, do jeitinho que está aqui agora, ok? Então beleza, a gente tem aqui o player, eu vou diminuir, né? Só reforçando tecla R, você clica no centro, ó, e diminui para todos os ângulos. E beleza, posicionar ele aqui embaixo, ok. Aqui a gente tem o nosso personagemzinho. Eu ainda vou criar aqui, ó, mais um sprite, tá? Botão direito no Project, Create, Sprites. Eu vou criar aqui ainda um Cycle, que eu vou chamar de Eyes. Vai ser os olhos do nosso personagem. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou clicar e arrastar esses olhos aqui para dentro, ó. Só que, claro, tá uma bolona gigante, né? Não quero que fique desse tamanho. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor dela, ó, botar preto, ó. Você pode selecionar o objeto Eyes, vir aqui em Color e colocar uma tonalidade escura. Então, vou colocar numa corzinha mais escura. Vou diminuir bastante aqui o tamanho, tá? Como se fosse uma bolinha de um olho, e vou posicionar aqui na frente. Beleza. Vocês estão vendo que a imagem está por trás, né? Por que isso acontece? Porque o ordenamento em layer, né? Tanto do nosso personagem quanto dos olhos dele estão na mesma layer, que é 0. Aqui, ó, 0, né? No ordem layer dos olhos, e no player 0 também. Então, como eu quero que os olhos fiquem na frente, eu vou colocar o ordem layer em 1 nos olhos, tá? E aí eu vou clicar, ó, e arrastar os olhos para dentro do nosso player. Aqui na hierarquia, nessa janela, pessoal, conforme vocês devem ter percebido, vão ficando aqui todos os objetos que a gente vai criando, né? Então eu vou diminuir aqui, opa, eu vou clicar no player, ou no Eyes, na verdade, vou diminuir aqui o tamanho e vou posicionar mais na frente. Vou selecionar o Eyes e pressionar Ctrl D para fazer uma cópia. E aí eu vou posicionar o outro mais na frente. Então aqui a gente tem um personagem com 2 olhinhos. Legal, né? Então se eu mover o meu player, como os olhos estão dentro do objeto dele, os olhos vão junto. Legal? Então, beleza, pessoal. Aqui a gente já tem o nosso personagemzinho, ó. O que a gente vai fazer agora é movimentar ele. Para a gente poder movimentá-lo, a gente tem que criar um script, tá? Que é através da programação que a gente faz isso. Então, para criar um script, você vem na janela Project, botão direito, Create, C# Script. E aqui você dá o nome que você quiser para esse script, tá? Só lembrando, pessoal, nunca utilize caracteres especiais, nunca utilize espaço, tá? Defina um nome sem, como eu digo, como eu gosto de falar, sem muita firula, beleza? Então eu vou dar o nome aqui, ó, de player, ok? Então criei meu script player. Vou selecionar o objeto player e vou clicar e arrastar para cá. O que a gente fez, ó? A gente anexou o script player ao nosso objeto player, né? Então, o script passa a ser um componente desse objeto. Ou seja, quando eu fizer uma programação, como o script está em um objeto que está na cena, ele vai ser ativo, tá? Ele vai funcionar, ele vai executar a lógica dele. Depois que você fizer isso, é só clicar 2 vezes em cima do nome do script que ele vai abrir para você no seu editor de código. Bom, pessoal, aqui a gente tem um script da Unity. Por padrão, ele sempre vem com essa estrutura. O que muda, geralmente, é o nome, né? Que é o nome da classe, que é o mesmo nome do script, tá? Aqui, galera, só falando bem resumidamente, esse método, tá? Isso aqui é um método que a gente chama na programação. Esse método start, ele é chamado todas as vezes que a gente inicializa o jogo. Então, a Unity chama esse método uma vez, tá? Então, eu vou até anotar isso daqui como um comentário, ó. É chamado uma vez ao inicializar o jogo. Já o update não, pessoal. O update é chamado a cada frame. Então, enquanto o jogo estiver executando, isso aqui vai estar sendo lido. Então, por isso que é bem legal você tomar cuidado com o update, com o que você coloca lá dentro. Então, o update é chamado a cada frame. Então, se um jogo, imagina aí, um jogo tem 60 frames por segundo, por exemplo, isso aqui vai ser chamado 60 vezes por segundo. Então, é bom ter cuidado, né? Então beleza, galera, agora que a gente entendeu mais ou menos como que funciona o script, a gente vai voltar aqui na Unity e a gente vai precisar adicionar algumas coisinhas aqui para que as coisas funcionem. Por exemplo, o nosso player, ele só tem um sprite, só sprite, né? Então a gente tem que adicionar um colisor para ele. Por quê? Porque o nosso player ele é um objeto que o jogador controla, então ele pode pular em cima das plataformas, bater em outra coisa, né, em um elemento na cena.
Então, galera, a gente vai adicionar dois componentes aqui no nosso player. O primeiro é o componente de física, que é o rigid body, e o segundo é um componente de colisor, que é o colisor mesmo do nosso personagem. Então, primeiramente, a gente vai clicar aqui em Add Component, ó. A gente vai vir em Physics 2D e a gente vai procurar aqui nessa lista, ó. Geralmente fica aqui embaixo. Rigid Body 2D. A gente vai adicionar esse Rigid Body e também vamos adicionar aqui, ó, voltando em Physics 2D, um Cycle Collider, que é um colisor em formato de círculo, tá vendo? Ó? Não sei se vocês estão enxergando aí, mas a Unity criou aqui um círculo em volta do meu personagem. Então, só que esse círculo está muito pequeno, então eu vou aumentar, ó, vindo aqui no componente Cycle Collider e aumentando o raio. Ó. Tá vendo? Agora vocês devem estar enxergando. Então aqui, ó, eu tenho um círculo no entorno do meu personagem. Beleza, esse aqui é o colisor dele, tá, galera? Ao mesmo tempo, esse Rigid Body é o componente da física, tá, galera? Então, uma das grandes vantagens da Unity e de várias engines é que ela já te dá várias coisas prontas, e uma delas é a gravidade. A gravidade, pelo menos uma gravidade básica, ela te dá pronta, que é o Rigid Body 2D. Então a gente já tem gravidade no nosso objeto. Tanto é que se a gente der um play aqui em cima, ó, olha o que vai acontecer. O objeto vai cair, né? O personagem vai cair. Quando a gente clica nesse botãozinho de play, a gente ativa o Play Mode da Unity, ou seja, a gente executa o nosso jogo, tá? Bem simples também, né, de testar. Então o nosso personagem caiu. Por que ele caiu se ele tem um colisor? Porque, ok, ele tem um colisor, mas o objeto que está debaixo dele não tem. Então o platform, que é a parte do chão, não tem colisor nenhum, tá vendo? Então ele vai atravessar mesmo. Então para resolver isso é só a gente adicionar um Box Collider 2D. O Box Collider, galera, é um colisor em formato de retângulo, né, de quadradinho, e ele preenche todas as áreas desse retângulo gigante. Então a gente vem aqui em Add Component, Physics 2D, e aqui, ó, o segundo componente, Box Collider 2D. Vocês podem ver, ó, que vai aparecer uma linha bem discreta, talvez não esteja dando para ver aí, mas apareceu uma linha bem discreta ao redor desse nosso retângulo. Tanto é que se eu der um play agora, olha o que acontece. Nosso personagem fica em pé. Inclusive, durante o play, ó, se eu subir ele e soltar, ele cai. Por quê? Porque ele está com a física através desse Rigid Body. O que a gente vai fazer agora no script, pessoal, é acessar esse componente aqui, ó, e manipular ele para que a gente possa mover o nosso personagem para frente, para trás, enfim, o que é necessário fazer de movimentação. Então, já que a gente entendeu que o Rigid Body controla a física, nada mais justo do que a gente manipular ele para justamente fazermos o que a gente quer, né? Então vamos voltar lá no script. E como que a gente referencia aquele Rigid Body do personagem? A gente tem que criar uma variável, pessoal, para a gente referenciar o próprio componente do Rigid Body. Então a gente vai criar aqui, ó, a gente pode digitar aqui, ó, Rigid Body 2D, tá? Tem que ser o 2D porque a gente está usando em um jogo 2D. Então Rigid Body 2D, e aí você passa um nome que você quiser. Eu vou dar o nome de Rig, né? Beleza, só que só isso aqui não é o suficiente. Aqui a gente declarou uma variável que a princípio vai ficar vazia, sem valor nenhum atribuído. Então, para resolver isso aqui, lembra que eu falei que o start é chamado uma vez quando inicializa o jogo? Então, justamente nessa vez que ele é chamado, eu vou dizer que o rig vai pegar, ó, vai receber o componente Rigid Body que estiver no objeto que está com esse script. Tá? Então, calma lá. A gente tem uma variável chamada rig do tipo Rigid Body 2D. Quando a gente passa esse sinalzinho de igual, significa que a gente está atribuindo um valor. Então, eu estou atribuindo ao rig o get component Rigid Body 2D. Isso aqui, pessoal, o get component no C# aqui da Unity, ele é como o nome já diz, ele pega o componente. Então, é como se eu estivesse dizendo, procura nesse objeto algum componente do tipo Rigid Body, que é esse aqui, e armazena para mim naquela variável. Tá? Depois que ele armazenar nessa variável, a gente consegue manipulá-la. Então a gente aqui no update, olha o que a gente pode fazer. A gente pode mover o personagem para um lado, através da manipulação do Rigid Body. Então a gente pode dizer que o rig, tá? E agora a gente vai acessar uma classe desse Rigid Body, certo? Que é uma classe que já faz com que a gente possa movimentar. Então rig.velocity vai receber um new vector2. E aí eu vou abrir e fechar parênteses e aqui eu tenho que passar dois valores, um valor no X e um valor no Y. Calma que eu já vou explicar para você. O valor no X vai ser o valor de movimentação do meu personagem. Então eu vou botar um valor baixinho só para testar, vírgula, rig.velocity.y. Beleza, o que eu escrevi aqui, galera? Eu estou dizendo aqui para o meu código que eu estou acessando
eu estou acessando aqui o Velocity, tá? Que é uma classe do Rigidbody. Então, estou acessando o Velocity do Rigidbody do meu objeto aqui, player, tá? E estou passando para ele um New Vector 2. O Vector 2, pessoal, é um vetor de duas posições, x e y, tá? O x, galera, para ficar claro aqui para vocês, o x, ó, essa setinha vermelha, ou seja, direita e esquerda. Quando a gente move para a direita, a gente está somando no x. É só lembrar do eixo cartesiano lá das aulas de matemática, né? Direita é positivo, esquerda é negativo, tá, galera? Ao mesmo tempo, se eu quisesse mexer para cima ou para baixo, para cima eu estaria mexendo no y positivo e para baixo no y negativo. Exatamente como o eixo cartesiano que eu acabei de mencionar, né? Então, eu estou armazenando o x e o y. Porém, eu estou armazenando não, estou criando aqui um Vector 2 com um x e um y. No x eu estou passando o valor de 2, tá? Por que eu botei esse f? Porque é um valor flutuante, é um valor decimal, então a gente tem que indicar através desse f aqui. E no y eu passei a própria posição do objeto, tá? Quando a gente escreve isso aqui, a gente está dizendo o seguinte, ó, Unity, eu não quero que você mexa no y do meu personagem, porque eu estou pegando a própria velocidade no y dele e passando ela como um argumento. Então ele não vai mexer na velocidade no y do meu personagem. Então se eu salvar isso aqui e testar, galera, olha só que interessante. O nosso personagem, quando eu der um play aqui, olha lá, ele vai embora para frente. Inclusive ele foi embora rolando. Por quê? Porque a gente não travou o eixo Z dele. O eixo Z em jogos 2D é responsável pela rotação, o eixo Z do rotation, tá? É a rotação do objeto. Então aqui embaixo no Rigidbody, nessa opção Constraints, a gente vai marcar essa opção Freeze Rotation Z, tá? Então a gente vai travar a rotação do objeto. Assim ele vai sem rodar, olha lá. Agora foi. Só que perceba que ele foi embora, né? Enfim, e nunca mais vai voltar. Então, para resolver isso daqui, galera, o que a gente vai fazer? Aqui no X, ao invés de a gente passar um valor igual eu fiz aqui, a gente pode criar uma variável, né? Então a gente vai criar um public float, que eu vou chamar de speed, uma variável para a gente poder passar um valor que a gente quiser. Então, ao invés de 2, eu vou passar a variável speed, tá, galera? Então, a gente passa aqui a velocidade que a gente quer mover o nosso personagem, ok? Porém, galera, eu tenho uma forma de saber na Unity quando eu estou pressionando as minhas setas da direita ou da esquerda, ou o meu botão A ou D, que geralmente são os botões que a gente utiliza para jogar, para movimentar personagens em jogos 2D. Então, já que eu tenho essa forma de saber quando eu estou pressionando, é muito mais fácil eu passar quando eu estiver pressionando o botão, o valor do botão. Por exemplo, se eu pressionar para ir para a direita, eu passar o valor que eu estou indo para a direita. Se eu pressionar para ir para a esquerda, a mesma coisa. Então, como que eu faço isso? Eu vou criar aqui, ó, um float, que eu vou chamar aqui de movement, tá? E vou passar para essa minha variável local aqui dentro do update o valor do input getAxis round. E dentro de aspas eu vou digitar aqui horizontal. Tá, galera? O que é isso aqui que eu fiz? Esse input getAxis round significa isso daqui, ó. Se eu vir na Unity, vim aqui em Edit, Project Settings, a gente tem aqui mesmo. A gente tem uma opção chamada Input Manager e temos aqui uma opção chamada Horizontal, que é exatamente aquela que a gente está acessando lá agora no script. E o que esse Horizontal me diz? Ele me diz que quando eu pressiono o botão esquerdo ou o botão direito do teclado, ou o botão A ou o botão D, ele vai adicionar aqui uma força no decorrer que eu pressione o botão. E essa força vai de 0 a 1 se for para a direita e de 0 a -1 se for para a esquerda, tá, galera? Então, em suma, isso aqui vai me retorna um valor entre -1 e 1. Se não pressionar nada, o valor é 0. Tá? Então, se eu pressionar para a esquerda, o valor vai ser -1, para a direita o valor 1. E se eu não pressionar nada, vai ser 0. E aí eu vou passar esse valor aqui dentro, ó, o movement vezes o speed, tá, pessoal? Então,
Ao fazer isso aqui, se a gente for na Unity, vamos lá, aqui ó, no nosso seleciona player, tá? Aqui no script a gente tem a variável speed que a gente colocou lá para a gente poder definir a velocidade. Então a gente pode pôr 3, por exemplo, e vamos dar um play aqui. Se eu não pressionar nada, ele tem que ficar parado. Ok, se eu pressionar para a direita, olha lá, ele andou para a direita. Se eu pressionar para a esquerda, ele foi para a esquerda, galera. Beleza? Ok, então tá funcionando aí perfeitamente, ó. Legal, a gente já tem a movimentação base aqui do nosso personagem. Bom, então como que eu faço para ele pular? Se ele já está indo para os lados, seria legal fazer ele pular. Para isso, a gente pode criar aqui um if input get keydel keycode.space, tá? O que é isso aqui, galera? If na programação é um condicional. Então, basicamente, eu estou checando se eu estou pressionando o botão espaço do teclado, tá? Um input.getKeyDown pede uma tecla. Aqui eu passei a tecla espaço. Então, se eu pressionar o espaço, o botão espaço aqui do teclado, eu vou pular, tá? E aí aqui eu faço a lógica do personagem pular. Como que eu faço essa lógica? A gente vai trabalhar com o Rigibody de novo. Então a gente vai chamar o rig, ponto, só que não vai ser o velocity. O velocity é para adicionar uma velocidade ao corpo. Eu quero adicionar um impulso, porque como a gente vai pular, um pulo é diferente de uma velocidade. Um pulo é um impulso. Então ao invés de utilizarmos o velocity, a gente vai utilizar algo chamado edge force, tá? O edge force ele adiciona uma força, né, como o nome já diz, em alguma direção. Aqui a gente só tem que passar o vector2.up. Por quê? Porque o vector2.up, pessoal, ele já retorna para nós um vetor com um valor de 1 no y. E como eu quero pular, né? Como eu quero pular, eu tenho que ir para cima. Então, ele adicionando 1 no y, ele já dá um efeito de pulo. Só que não é o suficiente isso daqui. A gente pode criar mais uma variável, que eu vou chamar de jump force. E vamos multiplicar pelo jump force. Por que a gente vai fazer isso? Para a gente poder ter um controle da força do pulo. E aí a gente vai colocar uma vírgula e vamos dizer aqui, vamos passar aqui o force mode 2D impulse, para a gente dar um impulso no nosso personagem. Então a gente está passando para o nosso Rigibody aqui, acessando o edge force, né? Acessando o método edge force dele e passando aqui uma força e passando um impulso para esse nosso objeto. A gente pode salvar, podemos vir aqui na Unity. E agora, quando a gente atribuir um valor aqui à nossa variável de pulo, botar aqui, será 5. Quando a gente der um play, olha lá, o nosso personagem já pula, né? Só que perceba que quando a gente vai para a esquerda, os olhos do personagem continuam virados para a direita. Como é que a gente corrige isso, né? O que acontece quando eu vou para a esquerda, pessoal? Quando eu vou para a esquerda, eu estou pressionando o botão esquerdo do nosso teclado, beleza? E neste caso, conforme eu expliquei para vocês, o valor vai ficar negativo, vai ficar -1. Então, a gente pode fazer um if aqui, ó, para checar se o movement, né, que é a variável que está recebendo o valor do teclado, se o movement é menor do que 0. Se o movement for menor do que 0, pessoal, significa que eu estou indo para a esquerda. Então, a gente rotaciona o objeto para a esquerda. Ao mesmo tempo, se a gente estiver indo para a direita, o movement vai ser maior do que 0. Porque quando a gente está indo para a direita, recebe o valor de 1, que é maior do que 0. Então, como que eu rotaciono um objeto aqui na programação? É simples, a gente acessa o transform do objeto. O que de acho é o transform? O transform, pessoal, é esse componente aqui, ó. Tá vendo? Ele existe em todos os objetos, porque todos os objetos, quando estão na cena, eles têm alguma posição, alguma rotação e alguma escala. Então a gente vai acessar esse transform e vamos acessar aqui, ó, a rotação dele, mais especificamente no eixo Y. Por quê? Deixa eu dar um play aqui e vou mostrar para vocês. Quando o meu personagem está com o valor de 0 no Y, é porque ele está virado para a direita. Se eu quiser rotacioná-lo para a esquerda, é só eu passar o valor de 180. Quando eu passo 180, ó, ele virou para a esquerda. Então, quando eu pressionar o botão para a esquerda, eu vou passar aqui o transform.euler. Euler em inglês, beleza, galera? Recebe um new vector2, ó, 0 no X e 180 no Y. Por quê? Porque quando eu virar para a esquerda, eu tenho que rotacioná-lo em 180. Quando for para a direita, é o inverso. Aí, na verdade, eu tenho que zerar esse Y, né? Então, recebe o new vector2,
0 no x e 0 no y. Tendo feito isso, galera, a gente já tem uma movimentaçãozinha básica aqui do nosso personagem. Então ele vai para a direita e vai para a esquerda. Ah, aliás, aqui olha só que interessante. O nosso personagem bugou aqui a rotação dele. Por quê? Porque vocês lembram que o Z do rotation dele é 45? Então a gente não pode zerar o Z dele, a gente tem que deixar sempre em 45. E aqui, como eu passei um Vector 2, ele não tem eixo Z. Então o eixo Z dele automaticamente recebe o valor de 0. Então para corrigir isso é simples, pessoal. Vírgula 45. Por quê? Porque a gente passa 45 no Z. E aqui ao invés de ser Vector 2 é Vector 3, porque o Vector 2 armazena x e y e o Vector 3 x, y e z. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Vírgula 45, tá? Esse 45 aqui é só porque eu fiz o meu personagem rotacionado. Se você for trabalhar com um personagemzinho normal, você não vai ter que botar esse 45 ali que eu fiz agora, tá? Ó, ele vai para a direita e agora ele vai para a esquerda. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu sei que foi um tutorial simples, porém eu tentei explicar ao máximo aqui o funcionamento da Unity, o funcionamento da programação, e eu sei que não é o suficiente para você criar um jogo, e é por isso que eu venho te fazer aqui um convite. Se você não sabe, eu sou o instrutor do curso de Unity da Dunk Code, o curso Unity do Zero ao Profissional, e lá nesse curso, galera, a gente vai te ensinar a programar, a gente vai te ensinar a trabalhar com a interface da Unity. Você vai entender o que é cada uma dessas opções aqui, tá? A gente explica componente por componente. A gente trabalha programação saindo literalmente do zero. Se você nunca teve contato com programação, não tem problema, tá? A gente trabalha no curso com a linguagem C#. Isso tudo que a gente escreveu aqui, eu explico no curso minuciosamente. A gente tem aulas só para o Vector 2, a gente tem aulas só para o Get Component, a gente tem aula só para física, enfim. É um curso realmente completo. A gente tem aulas em 2D, temos aulas em 3D também. E tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então quem quiser dar um passo além, né, um passo adiante, fica aqui o meu convite, o link vai estar na descrição desse vídeo. Venha fazer parte aí da nossa turma do curso de Unity. Então é isso, eu vou ficando por aqui, foi um prazer trazer essa aula para vocês e até a próxima.